Olá, seja muito bem-vindo ao episódio 2 da série O Segredo dos 5%. Série onde eu revelo o segredo dos 5% das pessoas que conseguem emagrecer e manter o peso para a vida toda. Agora, eu prometi contar qual é a única coisa que te faz emagrecer de uma vez por todas. Sem ela, você pode até emagrecer por um tempo e melhorar a sua saúde, mas tende a engordar de novo, mais cedo ou mais tarde. E o tempo que você conseguir manter seu peso vai ser às custas de muita disciplina e muito sofrimento. Então, finalmente, chegou a hora de você descobrir a única coisa que pode te fazer emagrecer de uma vez por todas. Bom, no primeiro episódio, eu já te mostrei que tudo o que você está fazendo para emagrecer, na verdade, faz seu corpo lutar contra o emagrecimento. Por isso você sofre muito por vários meses para emagrecer um pouquinho de quilo e quando para, engorda tudo de novo. Agora eu vou te falar por que isso acontece. O nosso corpo tem um controle interno de peso e vai sempre lutar para te manter nesse peso, não importa o que aconteça. Isso é um mecanismo de sobrevivência do corpo. Imagina que na época que as pessoas viviam nas cavernas, se você engordasse muito, não ia conseguir subir nas árvores ou correr atrás de uma caça para se alimentar. Também não teria a menor chance de escapar se um tigre, por exemplo, aparecesse. Aí você é que ia virar comida. Por outro lado, também não dava para secar demais, porque se faltasse comida, você tinha que ter energia acumulada no seu corpo para sobreviver. Ou seja, esse negócio de que a genética não te deixa emagrecer é bobagem. Na verdade, a genética ajuda a gente a não ser obeso. O experimento que demonstrou isso pegou um grupo de voluntários, encheu essas pessoas de comida até aumentar o peso deles em 10%. Depois que eles voltaram a se alimentar na quantidade normal, voltaram ao peso inicial sem nenhum esforço. O próprio corpo se encarregou de expulsar os quilinhos a mais. Aí colocaram essas pessoas na dieta para perder 10% e depois 20% do peso. E de novo, quando voltaram a se alimentar normalmente, o peso voltou rapidinho, sem esforço. Aí você me pergunta, que é isso, Dayan? Então, por que eu tô acima do peso e não consigo emagrecer e manter o peso de jeito nenhum? Acontece que o nosso peso é mantido pelo equilíbrio entre dois hormônios, a insulina e a leptina. Pense naquela balança de dois pratos. Se a insulina de um lado for igual à leptina do outro, o peso não vai nem para cima nem para baixo. A insulina é a distribuidora de energia do corpo. Ela leva energia dos alimentos para abastecer as nossas células, mas também leva energia para ser armazenada em forma de gordura no bucho, na papada, no culote, naquela pelanca que balança quando você dá tchau. Lembra? Já a leptina é quem para a distribuição de energia. Ela faz a gente ter aquela sensação gostosa de saciedade e parar de comer. Quando os dois estão em perfeito equilíbrio, você não engorda, o seu cérebro recebe a mensagem de que está tudo bem e mantém o seu metabolismo funcionando perfeitamente. O problema é que a maneira como a gente aprendeu a se alimentar, até mesmo o que a gente aprendeu como sendo uma alimentação saudável, desregula o controle natural do nosso peso. Como eu te falei no episódio anterior, as comidas industrializadas que estão cheias de aditivos, gorduras de péssima qualidade e toneladas de açúcar prejudicam a nossa saúde e, de quebra, desregula o sistema de controle natural do peso. Como se não bastasse tudo isso, ainda fica pior. As orientações do governo e das organizações de saúde estão totalmente desatualizadas e não seguem os estudos científicos mais atuais sobre o assunto. Te mandam comer um monte de coisa que faz teu corpo liberar insulina aos litros. E o pior, te mandam comer a cada 3 horas. Só lembrando, toda vez que você come, seu corpo libera insulina. Então, se você come muitas vezes, a insulina vai estar sempre alta. Ou seja, modo de armazenamento de energia sempre ligado. A balança insulina-leptina fica desequilibrada e você engorda. É por isso que no mundo todo as pessoas estão ficando mais gordas, mais doentes, mais compulsivas a cada ano que passa. Dá uma voltinha na rua e observa quanta gente está acima do peso. E tem mais. O excesso de insulina faz com que as suas células criem resistência à insulina. Isso é uma reação natural da célula para evitar que a insulina encha a célula com muito mais energia do que ela precisa. Ela fala assim, chega, eu já tô cheia. E a energia que não vai para a célula, a insulina leva para depósito. Mas calma, ainda pode piorar. Muita insulina faz você sentir mais fome. Aí o corpo tenta equilibrar a balança de novo, liberando mais leptina. E leptina em excesso faz você criar resistência à leptina. Ou seja, fica mais difícil você se sentir saciado, saciada, então você come mais. É como se a leptina gritasse, opa,
o bucho tá cheio, pode parar. E você não escutasse e continuasse comendo. E aí quando você come mais, o corpo libera mais insulina e o ciclo recomeça. Aí você deve estar dizendo assim, então as dietas que me mandam comer pouco estão certas? Não. Porque quando a relação entre insulina e leptina está desregulada, o seu cérebro não recebe as informações corretas de controle de peso. Por isso, comer pouco até faz perder peso um certo tempo. Mas aí o seu cérebro acha que a sua sobrevivência está em risco e entra em modo de racionamento de energia e por isso vai aumentar a sua fome. Tentar se forçar a comer menos é lutar contra a sua natureza. E não adianta a gente lutar contra a natureza, ela sempre vai vencer. É por isso que 95% das pessoas que tentam emagrecer não conseguem ficar magras por muito tempo. Às vezes nem chegam no peso ideal. Ao invés de enfrentar a natureza, a gente tem que trazer a natureza para o nosso lado. Você faz isso consertando o sistema, trazendo a insulina e a leptina de volta para os níveis e para o equilíbrio normal. Quando você faz isso, seu corpo se encarrega de emagrecer e manter o seu peso sozinho, como acontece com todos os seres vivos. Assista a um documentário sobre vida selvagem que você vai ver. Não tem nenhum animal que conta caloria, mas também não tem nenhum animal obeso. Só o ser humano tem problemas com peso. Então, reajustar o seu controle de peso padrão é o que faz você emagrecer de forma saudável e sem sofrimento e não voltar a engordar nunca mais. Isso para o resto da vida. Sem reajustar o controle de peso, não adianta nem você tentar emagrecer. Você vai passar fome, comer coisas que você não gosta, deixar de ir em festa e encontros familiares. Vai ser uma vida chata que precisa de uma comida diferente, uma comida separada porque você não come igual aos outros e todo esse sacrifício não vai adiantar nada. Você vai continuar sem poder vestir as roupas que quer, com a autoestima baixa, sendo julgada pelas pessoas ao seu redor que pensam que você não emagrece por gula ou preguiça. Mas, depois que você ajustar o controle de peso natural do seu corpo, o jogo muda. Você emagrece com a ajuda do seu corpo e não engorda de volta por causa do efeito sanfona. O próprio corpo controla o peso. E de quebra você combate uma das doenças mais perigosas que existe, o diabetes tipo 2. Os estudos mais recentes apontam que ela cresce silenciosamente e ainda pode causar vários problemas em várias partes do nosso corpo, desde problemas nos rins até Alzheimer, passando por cegueira, amputação e trombose. Ela é causada pela resistência muito forte à insulina. Por isso, se você não tem, reduzir os seus níveis de insulina vai te ajudar a evitar essa doença. E se você já tem, os níveis de insulina funcionam como um botão de controle do diabetes. Você reduz os níveis de insulina e ela desliga, igual uma lâmpada. Isso que eu tô falando não é medicina alternativa não. Tá tudo muito bem documentado pela ciência mais atual. Eu sei disso não só porque eu sou médico, mas porque eu já vi acontecer com muita gente em meu programa de emagrecimento. Nele, as pessoas recebem o meu acompanhamento e o acompanhamento de uma equipe multidisciplinar para reajustarem o controle de peso e entrarem no grupo dos 5% que emagrece de uma vez por todas. Isso aconteceu com a Luziana. Bom dia, aqui Luziana de Cássia. Eu tô muito feliz, minha glicemia baixou, a glicada baixou de 7,5 para 6. Meu médico tirou 3 remédios, o da pressão e 2 da diabetes. Eu eliminei 5 quilos. Os meus gastos na farmácia de R$ 1.700 caíram para R$ 600. Eu só tenho a agradecer ao Dr. Dayan e toda a equipe. Eu tô me sentindo mais jovem e lindíssima. Obrigado, meu Deus. É claro que se você tem alguns desses problemas, e principalmente se você toma algum remédio, você deve sempre seguir a orientação do seu médico e só deixar de se medicar com a autorização do seu médico, como a Nora Ney fez. Eu estava pesando 116 quilos quando eu conheci o Dr. Dayan pelo YouTube. Eu estava fazendo uso de 2 comprimidos de losartana por dia, de 50 miligramas. Estava também tomando atorvastatina, já estava nos 40 miligramas por dia. E aí, quando eu iniciei o programa de emagrecimento definitivo, nos primeiros 40 dias, eu emagreci 9 quilos, que foi fantástico. E com esse emagrecimento, eu comecei a ter pressão baixa. Aí eu fui no meu cardio. E ele, logicamente, ele pesa os pacientes, ele viu que eu havia tido uma perda de peso considerável. E aí primeira coisa, ele tirou o medicamento da pressão. Fizemos alguns exames, aí ele viu, eu estava diabética, era isso que eu estava tentando lembrar, eu estava diabética.
E aí nós fizemos alguns exames, e repeti esses exames em outro laboratório, porque ele havia pedido, e realmente os resultados foram os mesmos. Então eu não estava mais diabética. E tudo isso foi só no início do processo de reajuste do controle de peso. Mas a questão não é só emagrecimento, não. Existe outra razão muito mais importante para você reajustar o controle do seu peso padrão. É que o corpo é todo interligado. Então, se uma parte está em desequilíbrio, acaba comprometendo o equilíbrio natural do corpo todo. Não é por acaso que um monte de doença está ligada ao sobrepeso. E sempre que o corpo está em desequilíbrio, um grande inimigo invisível na nossa saúde ganha força. Agora mesmo, enquanto você assiste esse vídeo, esse inimigo invisível está agindo no seu corpo. Ele é a causa de muitas dores que a gente sente no dia a dia. Se você sente dificuldade de trabalhar, de se divertir, brincar com as crianças da sua família, fazer as coisas que você gosta por causa de dores no joelho, nas pernas, nas costas e nas articulações, a culpa provavelmente é dele. Se você sofre com alergias, a culpa pode ser dele também. E o pior, esse inimigo invisível foi apontado recentemente pelos pesquisadores da Escola de Saúde de Harvard como responsável pelas doenças que mais matam no mundo, como doenças cardíacas e câncer. E por doenças que as pessoas acreditam que surgem inevitavelmente com o tempo, como Alzheimer, Parkinson e outros tipos de demência. Além de outras doenças tão ruins quanto. Essas doenças são traiçoeiras porque às vezes a pessoa está bem, aparentemente forte, cheia de saúde, não sente nada. Mas aí vai ao médico e descobre que está com câncer ou que está com diabetes tipo 2 e de repente a vida da pessoa vira de cabeça para baixo. Ou então tem um infarto e morre de repente, antes mesmo de ter a chance de descobrir que está com algum problema. Só que, apesar da manifestação repentina, essas doenças não surgem de uma hora para outra. Elas vão crescendo silenciosamente no nosso corpo. Esse inimigo invisível que eu estou falando é a inflamação. A inflamação é um processo que o corpo usa para se curar. É por causa dela que quando você tem um machucado, ele incha e fica vermelho. Aquilo acontece porque a inflamação está curando o machucado. Mas você deve estar se perguntando, mas doutor Dayan, como é que inflamação pode causar doença se é uma cura? Funciona assim. O nosso corpo tem um sistema imunológico que funciona como as forças armadas do nosso corpo. Quando algum problema acontece, como uma pancada, uma infecção, enfim, qualquer coisa que seu corpo receba um dano, aí ele dispara um alerta e o grupo de emergência entra em ação. Do mesmo jeito que se tem um incêndio e os bombeiros vão lá resolver. Ou se tem uma invasão, o exército vai lá combater. Só que eles só agem em caso de emergência. Depois que o perigo passou, eles voltam para o quartel. A inflamação só é um problema quando ela se torna crônica, ou seja, quando ela não acaba nunca. Ao invés de voltarem para o quartel, os soldados continuam atirando e explodindo bomba. Esse processo continuado pode machucar as células saudáveis do corpo, assim como uma guerra deixa o cenário devastado. A inflamação crônica é um ataque que não para nunca. Então, enquanto parte do corpo se recupera de um dano, outra parte já está sendo danificada. Por isso, ao longo do tempo, ela faz a gente ter doenças. Os pesquisadores dizem que é por causa disso que você tem esofagite, gastrite, artrite. Todas as doenças terminadas com it são causadas por inflamação. Mas não só elas. As alergias também costumam ser causadas pela resposta à inflamação. E essas são as mais leves, porque a inflamação crônica pode ter consequências muito mais graves. Se você se mantém num estado inflamatório crônico, no cérebro, por exemplo, com o tempo você começa a ter dificuldade de lembrar das coisas. Seu raciocínio vai ficando mais lento. E quando essa inflamação perdura por um determinado tempo, você pode ter Alzheimer, Parkinson ou outro tipo de demência. No popular, fica meio esclerosado, começa a caducar. Se você tem inflamação crônica nas artérias, você pode ter arteriosclerose, ou seja, entupimento das artérias por causa de inchaços causados pela inflamação. A gente costuma achar que as artérias entopem que nem um cano velho, que acumula resíduo na parede dentro dela, não é assim? Mas não é assim. O entupimento acontece quando o colesterol vai tentar ajudar a resolver os danos causados pela inflamação na parte de fora do vaso sanguíneo. E ele acaba criando um estreitamento no vaso. É como se fosse um aperto de mão. Para entender o que eu estou falando, aperta o canudo com os dedos e tenta puxar o líquido para ver o que acontece. Isso já está muito bem documentado pela ciência. Por muito tempo acharam que o colesterol era um vilão, que fazia as pessoas terem problemas cardíacos, mas o problema não é o colesterol, é a inflamação. Então preste atenção, quando você não consegue saborear uma boa refeição, porque a comida
queima no seu estômago, desce queimando. Quando você não consegue trabalhar, se divertir ou até caminhar por causa da artrite. Quando você não consegue nem ficar sentado, sentada por causa das dores nas costas. Ou quando as dores atrapalham seu sono, as chances são grandes de que isso seja culpa de inflamação crônica. E não, remédios não vão atacar a causa do problema. Só vão aliviar os sintomas temporariamente. E a inflamação pode fazer você ter uma velhice horrível, cheia de dor, debilitada, sem capacidade de fazer coisas simples do dia a dia, dependendo dos outros e até sem nenhuma lembrança das pessoas mais próximas. O meu objetivo é evitar que isso aconteça para que você viva com saúde e viva com paixão até o último dia da sua vida. Por isso, eu abri seu olho nos episódios anteriores sobre as comidas processadas, que são dos grandes causadores de inflamação, por causa dos aditivos e da mistura de açúcar com gordura de má qualidade. E não são só os alimentos doces que têm açúcar, não. Muitos alimentos que não são tão doces, como massas, pães e biscoitos salgados, são basicamente amido, que não tem gosto doce, mas é muito parecido com açúcar no efeito que ele causa no nosso corpo. Basicamente, toda farinha é amido puro. Farinha de rosca, de mandioca, de milho e principalmente de trigo. Elas têm um efeito devastador no corpo, mas não só elas. Os óleos vegetais de soja, milho, canola e girassol, que estão em quase todas as cozinhas do Brasil, também. E tudo isso só piora quando você come de 3 em 3 horas, porque você polui o seu corpo com substâncias inflamatórias várias vezes ao dia. E tem mais. Quando você come, vários órgãos do seu corpo têm que trabalhar para digerir a comida. Esses órgãos precisam descansar depois de trabalhar. Mas agora, imagina, você mal terminou a digestão do que você comeu e já ingere mais comida? Não tem jeito dos órgãos envolvidos na digestão descansarem. Para você entender melhor, imagina se você deitasse para dormir à noite e a cada 3 horas alguém te acordasse para fazer alguma coisa. É claro que isso não é saudável e causa danos aos seus órgãos. Quando o dano acontece, a inflamação entra em cena. Ou seja, além de não acelerar o seu metabolismo, comer de 3 em 3 horas ainda deixa o seu corpo inflamado. Só que é o seguinte, a alimentação não é o único gatilho da inflamação crônica. O estresse também produz hormônios que alimentam a inflamação crônica. Então, se você come os alimentos como eu falei e vive no estresse constante, como a maioria das pessoas hoje em dia, o seu corpo anda sofrendo com inflamação que nunca se viu em nenhum corpo da humanidade. As pessoas, historicamente, nunca viveram como nós estamos vivendo hoje em dia. Uma vida de estresse, inflamação e de comida industrializada. Mesmo que essa inflamação não tenha causado nenhum problema que você perceba, porque o dano maior que ela causa é silencioso. Por isso que eu chamei de inimigo invisível. E tem mais. Se você tá aqui é porque você provavelmente tá acima do peso. E aquela gordurinha acumulada no bucho, na papada, nos braços e nas pernas também pode causar inflamação. Deixa eu te explicar o porquê. A célula adiposa, que é a célula que guarda a gordura, ela é igual a uma bola de aniversário. Ela vai se enchendo de gordura e pode acabar estourando com facilidade, porque a camada dela é muito fina e frágil. Quando ela estoura, as substâncias que estão dentro dela vazam para fora. E o pior é que a estrutura química dessa substância é similar ao do óleo diesel, e isso é tóxico para o corpo. E por ser tóxico, também provoca um processo de inflamação, ou seja, agrava ainda mais o problema. Então, além dos hábitos do dia a dia contribuírem para a inflamação, ainda tem as células de gordura estourando a todo momento. Foi para te alertar para esses perigos que eu criei esse evento e reuni todo esse conteúdo de forma estruturada para apresentar para você. É exatamente por isso que é tão importante você entrar para o grupo dos 5% que emagrece de forma saudável de uma vez por todas. E é aqui que vem a grande notícia. Lembra que eu disse que o primeiro passo para emagrecer de forma saudável é reajustar o controle de peso do seu corpo? Pois é, a melhor notícia que eu tenho para te dar nessa série toda é que a natureza uniu o útil ao agradável. O mesmo processo que a gente usa para reajustar o controle de peso também é a melhor maneira que existe de controlar a inflamação crônica. Reajustando o controle de peso, a gente mata 2 coelhos numa cajadada só. Você emagrece de forma saudável de uma vez por todas e acaba com as dores e alergias que tiram sua alegria de viver e de quebra ainda previne várias doenças graves. Então, eu não tô aqui para pregar a ditadura da magreza, nem para falar que todo mundo deveria ter barriga de tanquinho, não. Eu tô aqui para dizer, como médico, que a melhor coisa que você pode fazer pela sua saúde e pela sua vida é emagrecer de forma saudável, sem dietas loucas, sem remédio e principalmente sem se mutilar com a cirurgia. Não é à toa que é tão comum as pessoas se livrarem de um monte de problemas de saúde quando emagrecem de forma saudável. E é isso que eu vejo
todos os dias no meu programa de emagrecimento definitivo. Foi o caso da Vanusa. Eu acabei engordando demais, fiquei com as minhas articulações muito inchadas, inflamadas, a minha barriga enorme, não tinha o menor prazer de me olhar no espelho. Era uma coisa assim que me deixava muito entristecida. Então, eu entrei no PED, no Programa de Emagrecimento Definitivo. Quando eu entrei, eu estava muito acima do meu peso, tanto é que eu usava calça 46, agora eu uso calça 40. Eu emagreci mais de 18 quilos em 2 meses de programa. E você deve estar se perguntando, então me conta, Daiane, como é que a gente regula esse bendito controle de peso? Bom, agora que eu já te expliquei o porquê é importante você emagrecer com saúde e controlar o seu estresse o quanto antes, eu quero te falar como você vai fazer isso. E a explicação completa é justamente o tema do 3º episódio dessa série. É o episódio que vai te mostrar o que você precisa para entrar no grupo dos 5%. Então, não perde o próximo episódio por nada nesse mundo. A data em que o 3º episódio vai ser liberado vai aparecer aqui na tela. Anota aí e já coloca um alarme no seu celular, pelo amor de Deus. Você precisa saber como reduzir o seu peso padrão para emagrecer de uma vez por todas e para parar a inflamação crônica. Eu também vou falar sobre o meu programa de emagrecimento, onde você pode ter a minha ajuda e a ajuda de uma equipe de profissionais para reajustar o controle de peso e emagrecer de uma vez por todas. Nesse exato momento, a gente não está aceitando novos participantes nesse programa. E como eu estou sempre divulgando esses casos de sucesso que enchem nosso coração de alegria, já temos um bom número de pessoas esperando a próxima oportunidade para fazer o programa com a gente. Mas a gente resolveu abrir uma oportunidade para novos participantes entrarem na semana que vem. Ainda nessa série, eu vou te dizer como você pode conseguir uma vaga nesse programa. E eu acho tão importante você combater a inflamação que eu bati o pé com minha equipe para fazer uma coisa diferente para facilitar a sua entrada no meu programa de emagrecimento agora em 2020. O valor do programa foi reajustado porque a gente aumentou a equipe para deixar a orientação ainda melhor e facilitar o emagrecimento dos participantes. Só que a gente vai liberar uma espécie de bolsa de estudos para que mais gente possa aproveitar a oportunidade de entrar nesse programa. E se você gostou do que viu até agora, ajuda outras pessoas a emagrecerem definitivamente também. Aperta o botão de compartilhar que tem aqui embaixo do vídeo. Assim que você fizer isso, vai abrir uma janelinha para você compartilhar no WhatsApp com todo mundo que você conhece. Agora, eu quero saber de você. Qual é a melhor coisa que você acha que vai acontecer quando você chegar no seu peso ideal? É vestir aquela calça linda que está mofando no seu guarda-roupa porque não te cabe mais e receber os elogios do maridão? É acordar todos os dias com disposição e energia para trabalhar, se divertir, enfim, viver com saúde e compaixão? Me conta aí nos comentários, vamos continuar essa conversa. Muito obrigado por você ter assistido essa aula e viva com saúde, viva com paixão, com Deus no coração. Tchau!